Resistir. Existir. Existir. Resistir. Resistir. Existir. Programa Resistir. Está começando o programa Resistir, podcast que tem como objetivo a prevenção do suicídio. Está aqui comigo Edilson dos Reis, coordenador do primeiro curso do Brasil em Prevenção ao Suicídio, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, e capitão do Corpo de Bombeiros. Obrigada pela presença. Se você se identificar e precisar de ajuda, ligue para o GAV 141 ou 3383-4112. 141 ou 3383-4112. Quando se fala em suicídio, algo muito importante é entender as razões e fatores de risco. Quais são os mais recorrentes? O mais recorrentes, infelizmente, é a mudança de comportamento. Mudou o comportamento, sinal de alerta. Que tipo de mudança? A pessoa deixa de fazer coisas que ela tinha prazer antes e hoje ela não faz. Isolamento social, isolamento familiar e principalmente aquele sentido de não querer fazer coisas que antes ela tinha prazer, hoje ela deixa de fazer. Sinal de alerta. Outro grande sinal de alerta é verificar o que a pessoa está falando na sua oralidade ou postando em redes sociais, tais como se auto-depreciando, se não dando valor a ela, e palavras-chave tais como as pessoas vão ser mais felizes sem mim, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor nenhum. São palavras que a gente pode entender que a pessoa está pensando ou está em grande processo de sofrimento psíquico ou desordem mental. E quais as razões que mais causam o suicídio? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que 90% dos casos de tentativa de suicídio ou suicídio está relacionado a um transtorno mentais, tais como depressão, síndrome borderline, síndrome do pânico e as desordens mentais. Tá? O que nós temos que entender é que qualquer pessoa pode ter um transtorno mental, principalmente a depressão. A depressão, segundo os estudos recentes, mostra que o Brasil é um dos campeões é um país com alta taxa de pessoas deprimidas. E depressão tem tratamento. Quando eu vou aderir ao tratamento, o que eu tenho que entender é que existe mais de vários tipos de depressão, que elas vão se dividir em leve, severa, moderada e crônica. Precisamos ter o manejo e o diagnóstico dado por um psicólogo ou por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra. Segundo o Mapa da Violência 2014, o Mato Grosso do Sul possui 8 das 13 cidades com mais suicídios de indígenas no Brasil. Além da nossa grande população indígena, quais seriam os outros motivos? Bom, outros motivos é o que você acabou de falar, os indicativos mostram, né? Mas essa taxa de população indígena já caiu muito. O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil. Principalmente esses suicídios, eles são decorrentes ali na região do Cone Sul, que abrange a região do Cone Sul de fronteira com o Paraguai, os Guarani Kaiowá. Tá? Hoje, o suicídio está mais na área urbana, com o branco. Tá? Os trabalhos feitos pela CESAL, nós mesmos, a Universidade Federal, nós fizemos um manejo e um curso de prevenção ao suicídio, população indígena ali na região de Amambai. Então isso trouxe um alívio muito grande, as taxas de suicídio diminuíram, mas são elevadíssimas em populações, em população recorrente a outros países que existe população indígena. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é que o manejo e principalmente a notificação eleva as taxas de suicídio. As prefeituras de Mato Grosso do Sul, hoje elas se conscientizaram que tem que fazer o quê? A capacitação, mas principalmente a notificação tanto do suicídio como tentativa de suicídio. Aí os números disparam. Mas nós sim temos alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes aqui em Mato Grosso do Sul. E por que os indígenas têm esse índice de suicídio alto?
Bom, isso é uma pergunta que há séculos, há muito tempo a gente vem tentando, mas uma das coisas que a gente tem que entender é uma desestruturação da sua cultura, né? O confinamento territorial indígena em poucos espaços de reserva, tá? Essas reservas elas não aumentaram desde a década de 70 e a população indígena aumentou em proporções de pessoas, não tem o que nós chamamos de esperança, tá? E também uma grande miserabilidade e o uso excessivo de álcool e drogas nas reservas. Isso desencadeia as violências, as perspectivas de futuro nenhum. E a gente pode perceber que a maioria dos suicídios na região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul, entre os Guarani e Kaiowá, entre a faixa etária dos 7 anos de idade aos 20 anos de idade. Ou seja, é o estágio onde os jovens são mais afetados decorrente ao quê? A falta de esperança e não tem pertencimento. A sua cultura, a sua religiosidade, o seu espaço físico, as suas manifestações culturais, não existe hoje. Tá? Aí tem também as questões da saúde mental, que tem que ser estabelecida padrão de regulação e de atendimento contínuo nas reservas. E outro fator, policiamento. Alta taxa de alcoolismo e drogas nas reservas. Um bojo de situações que leva, infelizmente, a esta criança, esse adolescente indígena, não ter esperança nenhuma de futuro. E muitos encontram a morte como o fim único da sua existência. O livro Sofrimentos do Jovem Werther causou muitos suicídios quando lançado no século XVIII, o que gerou o termo efeito Werther. A influência que filmes, séries, vídeos de WhatsApp, outras mídias causam hoje continua grande? Não, esse é um primeiro parâmetro, esse efeito. O livro O Sofrimento do Jovem Werther foi escrito por Goethe em 1874, já faz algum tempo, né? Então, uma série de jovens cometeram suicídio semelhante ao autor Werther, né? Então o que nós temos que recorrer? Que isso já passou, era outro período, outra época. Hoje nós temos que entender que os nossos jovens estão muito fragilizados emocionalmente em alguns sentidos. Primeiro, que eles não têm o sentido do enfrentamento da frustração, tá? Porque nós temos hoje uma geração de adultos infantilizados que não sabe lidar com frustração, não tem limite, age pelo impulso, associado com álcool e drogas, em um processo de irritabilidade, um processo de birra social. Ele acha que o mundo, quando ele abre a porta, ele acha que o mundo aí fora vai ser igual a casa dele, onde ele manda, onde ele é o chamado reizinho mandão. E não é. A vida tem limite. Aí está associado também a alguns distúrbios, tais como o transtorno borderline, que afeta muito crianças e adolescentes, que o manejo, o tratamento é muito difícil. Tá? Aí nós temos também a questão da desestruturação familiar, uma desordem familiar, uma neurose social familiar, tá? Uma relação de afeto não existente, uma figura paterna omissa, uma figura materna que é submissa às chantagens dessas crianças e adolescentes, desencadeia tudo isso numa questão de impulso. Muitos suicídios de crianças, jovens e adolescentes é ocasionado decorrente ao impulso, age pelo impulso, por não saber lidar com frustrações e não tem controle sobre seus limites. Tá? Então a gente precisa hoje? Reordenar sentido de frustração. Tá? E segundo, aderir ao tratamento indicado pelo psicólogo e pelo psiquiatra. O tratamento medicamentoso é um tratamento contínuo, a médio e longo prazo para você ter uma efetividade do tratamento. Então, não é problema a influência de mídias, de livros hoje em dia? Muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque o jovem de hoje não é o jovem do século da época de Werther, de 1774. O jovem hoje, ele tem muita informação, muito conhecimento, que ele não tem a maturidade de enfrentar frustrações, porque cria-se muita expectativa e essas expectativas não são realizadas e muito buscam a morte como fim, simplesmente por agir pelo impulso. Você acredita, então, que uma obra ficcional não precisa ter responsabilidade social?
já que essa influência não é grande, ela pode se preocupar mais em vender, entreter? Tudo tem que ter responsabilidade. O que eu acabei de falar, jovem sem limite. Todas as ações, tudo tem que ter um limite, uma regulação, tá? Por quê? Porque você influencia um ou outro. Mas a mídia, ela tem influência positiva ou negativa. Um filme tem influência positiva ou negativa. Depende do estado emocional. Mas isso não é fator de nós preocuparmos que isso vai ocasionar uma série de suicídio. Não. Tá? Nós temos que ser bem realistas. Por quê? Porque a desordem social, a desordem mental, tá? Principalmente os transtornos mentais, que não é tratado, qualquer coisa que cria frustração é gatilho. Até o galo que canta de manhã, ele não consegue matar o galo, ele se mata. Por quê? Porque a questão não é o galo cantar, não é o filme assistir ou o livro que leu. A questão é uma desordem mental nele que precisa ser tratada. O detalhe é ter a maturidade de aderir ao tratamento indicado pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Principalmente a questão medicamentosa indicada por um psiquiatra. O que acontece? O tratamento cruzado, o médico indica o tratamento medicamentoso, o indivíduo começa a tomar, mas ingere o quê? Bebidas alcoólicas, energético, narguile, álcool e drogas. Então, qualquer coisa é gatilho. O que nós temos que ter é responsabilidade de entendermos que nós somos responsáveis também pela nossa segurança e a nossa saúde. Na sua opinião, o que a mídia deveria apresentar para evitar os efeitos de gatilho? Bom, a mídia de Mato Grosso do Sul é uma das poucas no Brasil que tem um processo de maturidade muito grande de trabalhar o tema de suicídio, por vários fatores. Primeiro, que nosso estado, a nossa Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é a única do Brasil que tem um curso de prevenção de suicídio. Aqui nós já fizemos vários trabalhos com a mídia, tais como seminário Mídia e Suicídio, tá? Com o tema a mídia na pauta jornalística, onde nós trouxemos jornalistas, acadêmicos, nós temos ido em muitos cursos de jornalismo, nós temos visitado muitas redações de jornal, rádio, televisão, as redes news de informação online, esclarecendo e pontuando. Ou seja, a mídia ela tem um papel fundamental de informar e esclarecer as alternativas de tratamento e aonde buscar esses tratamentos. E a mídia aqui em Mato Grosso do Sul, na sua totalidade, ela tem sim feito esse trabalho social, de cunho social, de esclarecimento e apontar caminhos e possibilidades onde a pessoa pode encontrar ajuda para se tratar e principalmente aonde buscar esses locais. Quais são os tabus incorretos sobre suicídio? Bom, um deles é que quem fala que vai cometer suicídio não comete. Isso é um mito, isso é uma mentira, isso é um tabu. Quem fala, faz. Quem fala está pedindo socorro e ajuda. Ouça com afetividade, ouça com carinho, jamais julgue e condene alguém. Porque a pessoa em sofrimento, o que ela quer? Alguém para ouvir, alguém para confiar e alguém que ela possa falar da sua dor, da sua angústia. Tá? Esse é um dos mitos muito grande, que a gente precisa acabar com isso. E mais, o suicídio pode ser evitado quando eu ouço com amor, com carinho, acolho e não julgo e encaminho para um tratamento médico ou psicológico. Como funciona o curso de prevenção ao suicídio? Bom, como é um curso novo a nível de Brasil, ele estabelece alguns padrões. Primeiro é você quebrar o mito do suicídio, o paradigma disso. Por quê? A própria Organização Mundial de Saúde, a Associação Pan-Americana de Saúde Mental, ela indica que 90% dos casos de suicídio pode ser evitado. Então, é um número muito alto. Evitado como? É o que o papel da mídia faz, o que nós estamos falando. Você mesmo iniciou a sua fala dizendo aonde buscar tratamento. São ações simples de manejo, acolhimento, informações e mudança de cultura de quem vai acolher em primeiro lugar essa pessoa que está em sofrimento psíquico e desordem mental. O acolhimento humano, fraterno, num processo
da busca do atendimento à dignidade da pessoa humana, já é um processo fantástico. Acesso fácil e rápido a tratamento, porque a pessoa com sofrimento psíquico e ideação suicida, ela tem que ser manejada no estado de urgência e emergência. Acesso rápido, postos de saúde, unidades básicas tendo pessoas capacitadas, tá? São formas de manejo, e que a estrutura social muito bem. É isso que a gente vai indicar no curso. Outra coisa, no curso a gente vai mostrar que tudo é possível quando pessoas imbuídas estão prestes a isso. Então nós vamos fazer muito estudo de caso, seminários dentro, mudança de atitude, mudança de hábito, quebra de paradigma e a cultura da prevenção ao suicídio. Porque no Brasil nós não temos uma cultura de prevenção. A nossa sociedade, ela não trabalha com a prevenção. A nossa medicina, quando eu falo, engloba todo o universo da saúde, ela é curativa e não preventiva. E as ações têm que ser preventivas. Ir nas escolas, seminários, esclarecer, mostrar caminhos e possibilidades aonde encontrar socorro para quem está em sofrimento. E quem tiver interesse em participar do curso, onde vai ou onde contata? Este ano o curso já está encerrando agora em novembro, nós encerramos esse curso e provavelmente vai abrir as outras inscrições para o ano que vem. A gente vai estar informando, esclarecendo ao público e a vocês para informar, porque aquilo que eu volto, todo ano a gente faz um modelo de inscrição diferente, de acesso às inscrições para a mídia participar e esclarecer a população. Mas esse curso é aberto à sociedade, principalmente visando os acadêmicos da área de saúde, mas é aberto acima dos 18 anos de idade. Ano que vem nós queremos trabalhar muito, vamos dar muito vaga para os agentes comunitários de saúde. Aquele agente, aquele profissional da saúde que vai na sua casa. Por quê? Porque essas pessoas têm acesso direto à população dentro da casa. Esclarecer, informar, estabelecer um contato com este indivíduo em sofrimento e ter imediatamente o acesso à unidade básica de saúde. Tá? Mas é aberta à sociedade, à comunidade acadêmica. Então, a pessoa pode esperar pela informação onde? Pela mídia, a partir lá por primeira quinzena de novembro, nós já vamos estar informando onde fazer as inscrições, como buscar essas informações, e o método de fazer as inscrições é tudo via online, com encaminhamento do seu currículo para avaliação de currículo. Você tem conhecimento sobre os tratamentos realizados no hospital universitário, de alunos? Bom, aí o que nós fazemos? Aqui nós temos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que lá existe um corpo de psicólogos que atende os nossos acadêmicos. E, além disso, lá eles também têm um atendimento online e WhatsApp funcionando 24 horas para urgência e emergência. Tá? Seria interessante vocês terem acesso a essas informações, esclarecimento lá com a psicóloga Ana Lúcia, que tem um corpo hoje de psicólogos para atender os acadêmicos. No caso do hospital universitário, quando é o manejo medicamentoso, é indicado para o laboratório de saúde mental, onde os psiquiatras, os acadêmicos, os residentes de psiquiatria vão avaliar e medicar, mas é aberto à população. E a nossa universidade, ela trabalha diretamente com este trabalho de valorização da vida nos campos todinho da Universidade Federal. Você pode passar um contato dos bombeiros ou algum outro que você acha interessante, além do GAV, que já foi falado que é 141? Nós podemos informar também. Aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a Cruz Vermelha não tinha os trabalhos dela. Este ano a Cruz Vermelha está trabalhando, eles estão estabelecidos ali na rua Manuel Cavassa, né? Vocês podem entrar no site Cruz Vermelha Brasileira Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que lá eles têm um corpo de psicólogos que atende com tabela social baratíssimo para pessoas em sofrimento. Também nós temos o telefone 141 do GAV, que é o Grupo Amor e Vida, que atende gratuitamente, o telefone 188, que é do CVV, e também o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e 190 da Polícia Militar. Todos esses telefones estão disponíveis. Caso não encontre, vá num posto de saúde, numa unidade básica, passe na triagem e a triagem vai encaminhar para o médico e a avaliação encaminha para o atendimento psiquiátrico ou
psicológico, mas jamais fique com a sua dor, com a sua angústia. Uma dor não compartilhada dói mais. Obrigada, Edilson. Nós que agradecemos a oportunidade e lembramos que existe pessoas, existe profissionais aptos para manejar e ouvir você. Basta você ir numa unidade básica de saúde ou procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra ou um enfermeiro nas unidades básicas de saúde. Mas jamais fique sozinho com a sua dor e com a sua angústia. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. E o programa Resistir fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até mais.